que o bem atrai o bem, né? E você sempre quis ter isso em relação às pessoas. Você falou que você buscava de alguma forma fazer o bem para as pessoas, e você queria em algum momento ser autoridade na vida das pessoas, e você de um tempo para cá conseguiu. Né? Uma coisa foi puxando a outra. E eu vi uma história um dia desses muito legal. Eu não vou citar nomes aqui, que não vem ao caso, mas de 2 líderes de países muito potentes, muito altos, e de que eles são, de certa forma, tinha proximidade. E aí um líder precisou da ajuda de outro, questão bélica, questão de estratégia, questão de infiltração de agentes e tal. E aí o líder falou, tudo bem, vou ajudar. E ele mandou um exército secreto mega, fez uma ação no país desse líder. Ou seja, um cara pediu para que outro país viesse para o país dele para fazer uma ação. E o cara foi, e o país grande, os dois muito grandes. O cara foi, fez a ação e conseguiu resolver o problema. E aí ele ligou, né, ele conta, uma história super secreta, ele conta, foi pouco tempo isso, foi muito pouco tempo. Ele ligou, né, para agradecer ao líder. Ele falou, cara, muito obrigado, você me ajudou, você salvou minha vida. E aí esse líder respondeu, falou, cara, pra mim foi um grande prazer, você pode contar comigo quando você quiser. Sempre. E aí ele sabe, uma vez que ele fez isso de bom para esse outro líder, ele ajudou esse outro líder, e esse outro líder é um dos caras mais ricos do mundo. Porque ele tem um poderio, não só bélico, mas um poderio de dinheiro muito grande. O cara já era rico, depois ele virou líder de uma das maiores potências do mundo. E aí ele falou, cara, eu sei que eu vou poder contar com esse cara porque eu precisar. Beleza, então o que ele fez? Ele reuniu os 20 maiores assessores dele, de inteligência, de segurança, de exército, marinho, de tudo. Falou, ó, eu vou daqui a pouco lá, pessoalmente, visitar o cara, que o cara vai me agradecer, ele quer que eu vá lá. E digam o que a gente precisa, que eles podem ajudar a gente. E aí reuniu os caras falaram, ó, de quais são as 10 coisas mais importantes que o país precisava. E de um tempo depois falou, ó, então agora eu quero que na próxima semana vocês me digam quais são as 5 coisas mais importantes dessas 10. Reuniram, depois, quero que as 2 coisas mais importantes. E aí, o cara falou quais são as 2 coisas mais importantes. Aí ele foi visitar esse outro líder, pra poder agradecer e tal. Ficaram só os 2 juntos. E aí ele falou que na hora ele ia dizer o que ele mais queria, quais eram essas 2 coisas mais importantes, tipo, eu quero que você construa alguma coisa que vai proteger o meu país, eu quero que você me dê dicas de guerra que hoje a gente não tem, tecnologia, coisas assim. E aí na hora ele não falou essas coisas que ele não conseguiu, na hora veio na boca dele o que ele queria, e o que ele queria era que esse outro líder desse para ele, devolvesse para ele um soldado que há 30 anos atrás morreu e ficou enterrado em algum lugar que esse líder tinha poder em cima do país, e o cara nunca tinha conseguido resgatar. Ele queria que a família pudesse ter de volta o corpo, porque é muito importante ter essas questões. E aí o líder falou, cara, mas é isso, você pode pedir o que você quiser, mas você quer o corpo de um cara que ficou lá. É isso que eu quero. E aí ele, pode deixar então. Um mês depois ele conseguiu resgatar esse cara, estava enterrado há 35 anos, meio que tinha um cara preso, né, estava enterrado há 5 anos, fez 5 anos, ele conseguiu resgatar, mostrou pra família, foi uma comoção no país, foi um enterro enorme e tal, cara que era um prisioneiro de guerra, né, e aí esse líder falou pra ele, cara, você podia pedir o que você quisesse, você pediu isso, mostra a sua bondade. Liderança, então, né, na essência. Na essência, então agora você pode pedir o que você queria antes, quais eram as coisas mais importantes, e ele pôde pedir, e aí conseguiu. Então isso mostra, fico até arrepiado de quando eu ouço essa história, né, que é uma história que aconteceu há pouco tempo. Isso mostra que quando você age com bondade, você acaba conseguindo tudo o que você quer. Isso é uma coisa muito, muito grande. E eu vejo em você muito essa essência, né, que você fala. Eu queria que você falasse um pouquinho pra mim, como é que foi quando você começou, o que te levou pra bolsa, o que você... conta um pouquinho rápido sua história. Eu vou te interrompendo no meio para poder te fazer perguntas. Não, show. Bom, então assim, se eu fosse contar essa história, eu tinha que contar ela muito lá atrás. Tipo, 6 anos de idade. Quando eu tive a ideia de falar com meus pais que eu queria ser médico. Então, na verdade, desde muito cedo eu queria ajudar as pessoas.
E eu achava que como médico eu ia poder fazer isso. E aí, no meio do caminho, no meio dessa trajetória para onde me tornar médico, acabou que o status, acabou que meus pais já me apresentavam para outras pessoas dizendo, ele quer ser médico, o cara quer ser médico e tal. Então esse status acabou fazendo parte de mim e da minha história quando criança. E eu fui crescendo com aquela ideia, tinha que ser médico, tinha que ser médico. E aí eu fui crescendo e descobrindo que para ser médico ia ter que lutar, ia ter que trabalhar e trabalhar muito com relação ao nível de conhecimento que você teria que adquirir em tão pouco tempo. Porque se você for pensar, é muito pouco tempo para você ter todas as habilidades. E o médico, quando se torna, ele não tem todas as habilidades ali pronta para ser utilizada e, enfim, o sucesso não vai surgir da noite pro dia. Me tornei médico, ou seja, peguei meu diploma, pronto, estou rico e vou poder ajudar as pessoas com todo o meu conhecimento. Não é bem assim. Então, a pressão acabou que fez parte dessa trajetória muito forte. E aí, essa pressão de ter que estudar e ter que estudar e ter que estudar, ela acabou me machucando, né? E eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Amo, de paixão, gosto muito mesmo e já devorei muitos livros até, quando eu descobri que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, eu devorei muitos livros do mercado financeiro e agora com prazer. Mas a pressão de ter que estudar para passar no vestibular acabou me machucando bastante. E quando eu descobri que eu não ia conseguir, porque eu coloquei um limite em mim mesmo, de que não ia dar certo, porque é muito difícil. Na época, por exemplo, era 100-1 para você passar em medicina, então aquele número me machucava e me fazia pensar que eu seria incapaz, né? Tinha sempre aquela história de que os japa que pegam os primeiros lugares, então eu já não ia conseguir porque eu não sou japa. Então tinha toda essa percepção me cercando. E aí eu fui para a área da farmácia. Então, como eu fui para a área da farmácia, me tornei farmacêutico e apesar de não ter me tornado médico, eu gostei muito da área. E fui me aperfeiçoando e pensei, aqui que eu vou fazer minha vida. Então, fui crescendo e como eu tenho uma aptidão comercial muito boa, eu fui para a área comercial, mesmo como farmacêutico, queria fazer o bem para as pessoas, né? Queria que na farmácia que eu estava liderando, virei gerente de loja, na farmácia, gerente da drogaria, na farmácia eu queria que as pessoas fossem muito bem atendidas. Então, para fazer exemplo, quando uma pessoa chegava para fazer uma aplicação de injeção, não era o farmacêutico, né, que estava, era o gerente, então eu queria ir lá fazer essa aplicação, até me pedia para a pessoa, se quiser eu posso aplicar na sua casa, se fica mais fácil, se fica mais à vontade, quando eu vi que a pessoa ficava desconfortável. Então toda essa ideia de ajudar as pessoas sempre estava comigo. Eu queria cada vez mais intimidade com a pessoa, para eu poder conhecer inclusive a história dela. Quando ela tem alguma doença, alguma coisa, queria saber por que ela ficou assim e tal. Então fui indo muito para esse lado mesmo. E aí eu fui me destacando bastante nessa empresa que eu trabalhava, numa rede de farmácias. Até que eu fui cogitado para ser o gerente do laboratório, que é um laboratório de medicamentos muito grande. É um dos maiores ali da América Latina, um dos maiores do Paraná, digamos assim. E esse laboratório comigo cresceu bastante. E foi aí que, quando começou a sobrar dinheiro, que eu comecei a ver, poxa, agora eu finalmente comecei a ter mais dinheiro, né? Então eu vou pegar isso aqui e vou colocar para aplicar. Era quando isso, mais ou menos? 2014. Quando começou a sobrar dinheiro, eu fui procurar maneiras de investir. Então eu vi que a poupança já não era muito boa, passei a estudar, vi que, poxa, tinha renda fixa, poderia aplicar em renda fixa, então como é que faz isso? Descobri que precisava ter até uma corretora. Na época eu totalmente leigo, então eu comecei o que é uma corretora, e comecei a pesquisar e tal. Aí eu tinha uma conta no Banco Itaú e aplicava em dinheiro em tesouro direto, e aí eu via as ações correndo ali, eu pensava, o que dá pra fazer com isso aqui? Ah, fechou, então eu vou comprar uma ação para ver como é que é. Aí comprei ação, aí fechou, comecei a ter ações, né? E aí eu via que a ação valorizava, foi bem na época que a bolsa estava nas mínimas dela. Sim. Então foi fácil, né? Eu fui lá, comprei a ação da Petrobras, que custava R$4, R$4,16. Isso aí. Comprei ações da Crote, comprei ações até da Vale, comprei. Estava tudo muito barato. Os em Minas. E eu vi aquelas ações subindo. E poxa,
eu tinha aquela experiência, né? Colocava na poupança, rendia alguma coisa, né? Colocava na renda fixa, rendia alguma coisa. Colocava no tesouro, rendia alguma coisa. Mas quando eu vi as ações, poxa, valorizou 2, 3, 4%. Né? Tipo, de questão de um mês, até semanas tinha algumas ações que valorizava, eu pegava 60, 70, 80 centavos de ganho. Falei, meu Deus, o que é isso? Caraca, isso aqui é muito legal. Aí eu lembro quando eu falava com minha esposa que hoje, agora, ganhei R$120. Agora, hoje. Poxa, era Claro, R$120, claro. né? Era dinheiro, né? E aí eu pensava, nossa, dá pra ficar rico com isso aqui, né? E, inclusive naquela época, essa expectativa, né? Porque assim, nunca sobrou dinheiro pra mim, né? E tem a outra história também, a vontade que eu tinha de ajudar as pessoas, ela morava no fato de que nunca ninguém me ajudou, né? Tirando os meus pais, que me ajudaram muito na parte da educação. Quando eu queria, por exemplo, alguma coisa, eu tinha que ralar para conseguir, né? Então, tipo, na parte de estudo, eu nunca pude estudar, né? Tipo, alguma coisa fora daquilo que eu estava querendo, entendeu? Então era sempre limitado àquilo, faculdade e beleza, se formou, agora é com você, se vira. Como é que vocês estavam naquela época, você e a sua esposa? Porque você falou, pô, R$120 é bem diferente de hoje, daqui a pouco a gente chega no hoje, mas Sim. como é que vocês estavam naquela época, tanto financeiramente como em relação à vida, numa forma geral, em termos de Sim, projetos? tava assim, a gente sempre muito limitado, né? Tipo, a gente recebia o dinheiro, nunca dava para guardar, nunca dava pra gente poder aproveitar o final de semana, a gente não conseguia sair, jantar fora, né? Isso era luxo que a gente juntava dinheiro para poder fazer, né? E isso quando não metia lá no cartão de crédito e as dívidas iam somando. Então, em alguns momentos da minha trajetória, até 2014, fazia empréstimo. Então, a febre do empréstimo consignado, em que era tudo muito mais barato, então tinha aquela falsa ideia de que você vai pagar mais barato, então você fica à vontade. Então a gente pegava aquele empréstimo, tinha que pagar em 12 meses, poxa, mas seu salário ficava comprometido por 12 meses. Quando acabava os 12 meses, o que a gente fazia de novo? Novo empréstimo, porque era legal, via aquele dinheirinho entrando e a gente podia fazer alguma coisa com aquele dinheiro. E o problema é que aquela falsa ideia, né, aquela falsa percepção de que o dinheiro está ali, é só usar, a gente torrava o dinheiro. Então, tipo, eu queria ir jantar fora e aí o final de semana seguinte vamos pedir uma pizza e enfim. Não tinha a educação financeira do que fazer com aquilo e o outro era empréstimo. Então, pelo amor de Deus, não dava pra gente poder, né, esbanjar e enfim. E depois, você viu as ações subindo, davam dinheiro? Aí eu comecei a pesquisar, aí comecei a estudar. E comecei a tomar alguns loss, porque eu descobri que dava pra ganhar no mesmo dia. Não precisava esperar uma semana, 2. E pior, eu ganhei. Então, tipo assim, aquela ideia, aquela história de ganhar 120, 180 reais naquela semana, virou no dia. Então, 200 reais no dia. Meu, caraca, 200 reais no dia. Olha o que dá pra fazer com isso aqui. E quando eu comecei a tomar loss, eram loss pequenininhos, mas, poxa, não é pra bobear. Então, isso aqui tem que estudar. Aí eu comecei a procurar. Comecei a correr atrás de onde que dava para estudar, o que era, né? E vi vários canais, YouTube já estava bombando na época, então vi vários canais, vi vários sites que falavam sobre isso. E um deles foi o site Portal Trade, que era quando você trabalhava lá com aquela galera, então eu sou fã de todo mundo que passou por lá e está lá até hoje, e o pessoal que saiu também, acompanha aí alguns deles, e principalmente o Cohen. E acabou que, de tanto eu ver cada um deles, eu me identifiquei muito com o operacional, que era do Rodrigo Cohen, né? Que é mais voltado para o gráfico mesmo, voltado para o Price Action. Eu não sabia ainda nem o que era Price Action, mas eu comecei a estudar aquilo ali e para mim gostei bastante, inclusive, da maneira como você operava. E aí eu passei a tentar executar aquelas técnicas, né? Não tinha curso ainda seu, né? Então eu acabei tendo que aprender meio pelo que você estava ali. Legal, você estava ali todos os dias. Então todos os dias tinha análise do Cohen, né? Tipo, não lembro na época, mas acho que era tipo das 8h30 até 12h30, por exemplo, e eu passava aquele dia e naqueles vídeos dá para aprender muita coisa. Porque, querendo ou não, o mercado se movimentando, você ensinava as técnicas, né? Era como se você estivesse assistindo um curso, se você soubesse organizar aquelas informações. E eu tinha comigo, eu sou autodidata, então o que você falava na época,
eu organizei como se fosse um curso. Isso você nem sabe ainda. Nunca soube disso. Porque eu tenho assim, eu tenho uma das coisas, até que eu falo para minha equipe e para pessoas que vêm pegar dicas comigo, é que eu tenho um diário, não é diário de trade, é um diário mesmo, um livro. E naquele livro, tudo que eu aprendo, eu coloco lá. Tudo que eu não sabia, eu coloco lá. E eu uso aquele diário todos os dias. Então, todos os dias a gente aprende alguma coisa boa. E todos os dias eu coloco, seja uma frase, ou seja realmente uma técnica. Então, por exemplo, como utilizar o ABV. Poxa, eu fiz 3, 4 páginas de como utilizar o ABV, porque daí não é só o que você fala. Eu vou buscar em outras fontes, eu vou buscar... Às vezes, quando você fala assim, esse aqui, quem inventou foi John Boehringer, no ano tal, ele inventou porque ele descobriu que fazia uma oscilação assim assada. Então eu ia lá e destrinchava, e eu queria achar da onde o Cohen tinha tirado aquilo. Por que o Cohen sabe disso, onde ele estudou, como ele chegou lá. E às vezes você até falava algum livro, alguma coisa, cara, eu ia lá e comprava aquele livro e estudava ele, até eu conhecer bem aquela técnica e saber destrinchar ela. Então é uma qualidade muito legal de ter, é que quando você gosta muito de estudar e vai procurar as raízes. Um dia até você falou isso, só que isso mais tarde, num curso, quando você fala que quando você quer aprender uma coisa, você vai nos melhores. Você não para ali, você não para, poxa, o Caio foi lá e falou uma coisa. Não, você vai lá, onde o Caio aprendeu isso, quem foi o autor que criou aquilo, e aí você vai correr atrás e tem aula com o próprio cara, inclusive. Na verdade é saber o que está por trás da cabeça da Exato, pessoa, né? Você vai desconstruindo... É isso mesmo. Né, para chegar lá. Mas deixa eu perguntar, Caio, como é que era, nesse momento, você era farmacêutico, não sei... Isso. E como é que você... Então, tinha o Caio farmacêutico, tinha o seu trabalho, isso. Tinha o seu dia a dia com a família, sua esposa, dentre todas as dificuldades que você ainda tinha muito financeiro, todo mundo, né, que está nessa fase tem, e você também buscando aprender. Como é que rolava a sua cabeça dentro disso tudo? Então, eu sacrifiquei muitos finais de semana, assim, com família, e muitas horas de sono também. Então eu sempre fui de estudar até muito mais tarde, mas porque a minha mente, à noite, era muito melhor. Então, às vezes, a minha esposa ia dormir e eu ia lá para o meu cantinho ficar estudando. No outro dia, eu estava moído, estava muito cansado. Aí foi um processo que eu acabei me viciando no energético. Então, no outro dia, sempre a base do energético para poder aguentar o tranco. E muitas decisões que eu tomei, tipo, tanto certas quanto erradas, também não posso desmerecer as decisões certas, mas foi a base de cansaço e o estado de flow. Porque você fica assim, né, sempre matutando e às vezes no cansaço você faz uma decisão incorreta ou assertiva, dependendo de como você tá ali. E foi muito sofrido assim no começo. Não digo que foi fácil, porque acho que para ninguém mas especialmente para mim, porque eu tinha que lidar inclusive com a parte financeira, que eu acho que é o que mais me detonava. Assim. Exatamente. Então, como é que era tudo isso? Você tinha que aprender, você tinha que fazer uma aposta, você nem sabia se ia dar certo ou não. Você tinha muitas dúvidas, né? Sim. Aqui eu vou revelar uma coisa bem íntima, bem particular. Mas eu nunca... algo que ficou muito preso, assim, comigo, foi o dia que a minha esposa descobriu que eu tinha empréstimos. E não era um, eram vários. E quando ela descobriu, ela vem de uma família muito bem, digo assim, organizada financeiramente. Então é uma família que conseguiu construir do nada e um patrimônio e um financeiro que é equilibrado. Não vou dizer que são ricos, mas são equilibrados. Então eles sabem exatamente quanto gastar e tudo no cálculo, tudo assim. Então minha esposa, ela vem dessa cultura. E eu era um louco, né? Um desvairado que, inclusive, não tinha dinheiro. Por exemplo, estava totalmente negativo, tinha empréstimo para pagar, e vinha uma pessoa me pedia e eu não conseguia dizer não. E aí, não, beleza, vamos ver, eu vou conseguir. Ia lá e ajudava, entendeu? Então, mesmo não podendo ajudar. Poxa, teve pessoas que tinham, por exemplo, cortaram a minha luz. Eu nem tinha de onde tirar dinheiro. Como assim cortaram a tua luz? Tinha 4 meses atrasado. Não, então vamos resolver. Cara, eu ia lá e pagava a luz da pessoa. E não podia ter dinheiro, e não tinha dinheiro, entendeu? Então eu ia lá, eu fazia os meus cálculos na cabeça, não, eu preciso de tanto pro final de semana, estou negativo em tanto, se eu tirar mais isso, acho que dá. Então eu ia lá e pagava. Era desse jeito. Foi quando isso? Isso nessa época, em 2013, 2014, também foi no meu processo. E como é que foi quando a sua esposa descobriu? Não, foi um choque. A gente sofreu muito aquele dia.
E até hoje eu lembro daquilo, sabe? Mas com a sensação do dever cumprido. Porque a minha esposa tem mais um tópico para acrescentar, que ela é linda. Ela é muito linda. Então eu sempre tinha a pira de que ela podia casar com qualquer um. E eu não sou muito bonito. Então eu tinha que, É um gato. no mínimo, dar condições, né? Para que ela vivesse feliz, né? Tipo assim, confortavelmente. Então eu sempre tive essa pira de que ela era linda, eu tinha que resolver, sabe, as coisas. Sim. Então o dia que ela descobriu, o sofrimento dela ficou gravado na minha mente. Só que aquela raiva que eu senti naquele dia, de ter decepcionado ela tanto, eu usei a meu favor. Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Eu vou resolver esses empréstimos e eu vou eu vou alcançar algum jeito. Eu nem sabia que ia ser no trade, mas eu ia alcançar algum jeito de fazer essa minha esposa feliz e ter a vida que ela sonha e nunca mais sofrer com empréstimo. E aí o tempo foi passando, lógico, os empréstimos continuaram, eu não consegui resolver aquilo da noite pro dia, mas inconscientemente aquilo ficou gravado. Aquilo ficou realmente, poxa, fazendo parte de mim e da minha luta para conseguir mudar essa história. Como foi esse início de virada de chave para você poder Então, diminuir os empréstimos? Hoje você não tem mais empréstimo, né? Nada, Acredito eu. graças a Deus. Então, como é que foi essa virada de chave para você começar a encerrar os empréstimos, liquidar eles e aí você começar a aprender e começar a usar isso a seu favor e você aí sim crescer? Cara, assim, não foi da noite pro dia, não foi fácil. Eu estudei muito e uma coisa eu digo pra você, eu não desisti. Então eu acho que essa é a palavra mais importante nessa minha história. Porque muitas vezes eu tive essa pretensão de desistir mesmo, de achar que não ia dar certo, que eu ia passar a minha vida inteira frustrado e que nunca eu ia conseguir realmente, por exemplo, até mesmo me livrar desses empréstimos. Chegou a um ponto em que tudo que eu ganhava não era suficiente para bancar os empréstimos e bancar muito menos a minha vida, tipo, da minha esposa e enfim, não era possível. E aí como é que eu ia sair daquilo? A pressão psicológica foi muito forte, muito grande, mas eu usei aquilo a meu favor, e lógico, a família toda me apoiando e tal, tive algumas crises, mas meu amigo, a coisa começou a acontecer. Comecei a ter lucros, e lógico, depois a gente foi, essa minha ideia de fazer um livro e tal, e ir anotando as coisas, quando acabava o livro, entrava outro livro, eu passava todo esse livro a limpo de tudo aquilo que eu não tinha aprendido ainda. Então eu estudava e via, isso aqui eu sei executar isso aqui, eu sei fazer, não, então eu vou anotar de novo. Se eu sabia, eu só fazia um tópico dizendo que, tipo assim, para eu lembrar o que é, e eu colocava um ok e eu partia para frente. Então já tenho vários livros guardados, livros meus, que eu, tipo diários, né, mas eu chamo de livros porque acabaram virando livros. Então o processo não foi fácil. E dentro dessa parte de desistir, nesses livros eu colocava, quase desisti, né? Quase desisti. Então, tipo, quando eu comecei a fazer dinheiro, eu comecei logo depois da primeira versão do Grande Plano, em que aí a gente teve, eu tive alguns vislumbres, assim, de como fazer. Então, um dos tópicos do Grande Plano que realmente mudaram a minha vida foi quando você começou a falar sobre Fibonacci. Porque até então você não trabalhava ainda com Fibonacci, você trabalhava com várias setups ali e você começou a implementar o Fibonacci depois. E quando você fez a primeira aula daquele Fibo, aí eu comecei a pesquisar da onde é que você tinha tirado aquilo e não tinha da onde. Isso que foi o mais top, não tinha. Aí eu fiquei grilado, como que ele conseguiu fazer isso? Da onde que ele tirou essa informação? E eu perguntava, só que era tanta gente perguntando que a minha pergunta nunca entrava. E eu pensei, poxa, que pena, não entrava. E aí teve a segunda ou a terceira versão do do Grande Plano, em que você colocou o autor. Foi o Marco Rossi. Só que não tem aula dele por aí. Era só para quem estava dentro do grupo dele. E como não tem aula dele por aí, você fez uma coisa que não existia até então. Publicar uma aula do cara. E aí você pediu permissão para a família, tal, a família concedeu, publicou ali, e naquela aula eu entendi muita coisa. Aí o que eu fiz? Eu soube onde ia buscar. Eu fui buscar lá o que era o Fibonacci da análise técnica. E aí eu entendi aonde é que eu ia encontrar aquelas informações. Enfim, aí eu desenvolvi a minha técnica de Fibonacci, que é uma técnica baseada em aplicação do Fibo em volume financeiro. E é ali que o ganho começou a acontecer de verdade.
Mas isso veio bem depois ainda, depois do grande plano, veio depois. Porque aí quando eu fui pro Master Trade, que acho que você vai perguntar sobre isso daqui a pouco, né? Sim. Mas quando eu fui pro Master Trade, que eu descobri que eu estava à frente já de muita gente, foi quando o ganho começou a vir de verdade. Porque até então era ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Então eu ganhava, por exemplo, numa semana 4 mil, na outra semana eu devolvia 6, na outra semana eu conseguia recuperar 5, e aí eu ia nessa. Isso que eu te perguntar, antes de falar do Master Trader, como é que a vida do trader é uma gangorra. Independente Sim. do nível que você esteja, você pode estar um nível lá em cima ou lá embaixo. Tem dias que a gente perde, tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente consegue recuperar o que a gente perdeu. Isso depende da nossa maturidade também, né, da nossa cabeça. Exatamente. Mas independente disso, essa gangorra, né, que momentos muito felizes e às vezes momentos um pouco tristes também, como você lidava e como você lida hoje em dia e também em relação com a sua esposa? Porque sua esposa te apoiava ou não? Como é que funcionava isso? Então, ela apoiava, ela sempre apoiou em todas as decisões que eu tinha, que eu fazia. E a minha sacada foi dividir o meu financeiro. Então, quando eu ganhava, eu descobri que se eu deixasse em algum momento eu ia devolver. Então, quando eu comecei a tirar o financeiro, aí eu comecei a entender que a vida do trade é uma gangorra, né? E se eu não tirasse, eu ia sempre ficar no 0 a 0. E aí eu comecei a abrir outras contas. E nessas outras contas eu tinha uma meta, batia e ia para outra. A outra eu trabalhava, se eu perdesse, voltava para a primeira. Então o dinheiro começou a ficar, ao invés de só sair. Aí eu conseguia dinheiro suficiente para abrir 3 contas. Então nessa da terceira conta eu perdia 2, mas ainda tinha uma de reserva. Então isso acabou me compensando e fazendo um equilíbrio na minha mente, assim, para eu poder trabalhar. Quando eu ganhava, tipo, 3 semanas seguidas, eu engordava essas 3 contas. Aí eu chegava a hora de desmembrar de novo, abrir a quarta. Aí o negócio começou a acontecer. Ainda assim, muito pouco, né? Porque meu custo de vida aos empréstimos era alto. Então eu tinha que compensar esses empréstimos. Aí eu tinha que ter o discernimento de não tirar tudo, né? E em alguns momentos eu sentia a fúria, tirava, pagava um negócio e aí o que sobrava eu achava que eu ia conseguir e devolvia. Então essa gangorra ela ainda que ficou me prejudicando em alguns outros meses aí à frente mesmo, depois de atingir a consistência que só veio em 2017. 2017 sim, que eu passei a ter um mês atrás do outro no lucro. E aí, com a consistência chegando, eu passei a aprender a desenvolver técnicas minhas. Em que momento, é difícil, né? A gente, questão de sucesso em qualquer coisa na vida, às vezes a gente não percebe que ele chegou. Verdade. Né? E aí você falou que no Master Trader você percebeu. De né? fato. Então a minha pergunta como é que foi essa... Primeiro você poder falar um pouquinho do Master Trader, do campeonato, como é que você se sentiu, explicar, né, o Master Trader foi um campo, o que é o Master Trader? De fato nunca se percebe, né? Quando a gente tá a gente de fato virou a chave. Mas eu digo o seguinte, a minha esposa, antes de eu ir pro Master Trader, que eu nem ia, foi ela que me obrigou a ir. Não, você vai sim, você vai porque você sempre quis ir. Eu tava na seguinte pira, eu tinha acabado de sair do meu emprego. Eu fui lá e pensei assim, ó, se eu tiver 3 meses consecutivos de ganho que superem o meu salário, que já era um salário significativo, eu saía do meu emprego. Como eu conquistei isso, eu fui lá na empresa, quase falei o nome, fui lá na empresa e disse assim, ó, eu vou sair. Só que eles se assustaram, como assim você vai sair? Você não pode sair. O negócio estava indo muito bem. O laboratório tinha crescido, tinha dobrado, triplicado de faturamento, triplicado. E a gente abriu o segundo turno, poxa, tava bombando, não podia sair. Então a gente vai ter que achar alguém pro teu lugar. E demorou 6 meses para isso acontecer. Desde o momento que eu pedi para sair, demorou 6 meses para aparecer alguém. E quando essa pessoa apareceu, é o seguinte, eu não posso ficar mais nada. Então eu simplesmente fiz a minha carta e tive que treinar o cara em 20 dias para ele poder assumir o negócio. Então, quando eu tinha acabado de sair, a gente fez uma viagem de despedida, assim, de mudança de chave, né? Poxa, agora é viver de trade. Então a gente fez uma viagem. A gente foi pra Itália. Você e sua esposa? Eu e minha esposa. A gente foi pra Itália, a gente curtiu bastante, visitou Veneza, Milão, Roma e tal. E lá, eu operava de lá. E eu nunca tinha tido gains tão poderosos como foi lá. Eu ganhava, na época,
6, 7 mil reais num dia. Aquilo pra mim era, nossa, meu Deus, tô viajando e tô ganhando pelo celular. E pagando a viagem, né? Sim, pagando a viagem estava paga, no quarto, quinto dia já estava tudo pago. Então foi sensacional, assim, pensar, poxa, agora eu vivo de trade, né? E o Master Trade eu ganhei para ir. Ganhei de presente na mesa proprietária, que eu estava trabalhando também. Então assim, eu já estava ganhando, só que aquela gangorra do ganha e perde, estava tentando me achar dentro daquilo. O dinheiro começou de fato a sobrar, então não muito, mas sobrava alguma coisa, e eu estava resolvendo os meus empréstimos e resolvendo a minha vida financeira e querendo participar. E quando surgiu a ideia do Master Trader, era uma ideia que era o seguinte: poxa, acabou de aparecer o primeiro evento na minha área. Então sempre fui de participar de vários eventos, mas era de uma empresa que eu trabalhava, e aí era um evento na minha área, então era o primeiro evento, aquilo foi muito legal para mim. Só que quando eu voltei para casa, o medo de dar errado bateu tão forte que eu comecei a ter loss, muitos loss. Uau. Um dia atrás do outro, porque aquilo foi muito forte para mim. Saí do meu emprego e eu ia viver de trade, não podia dar errado porque não tinha mais o salário garantido, diferente de outros meses em que quando eu perdia, bom, agora mês que vem eu vou ganhar meu salário, e eu ganhava bem, então ia cobrir, ia repor. Então o que acontecia? Eu tinha muitos empréstimos e tal, então eu ganhava meu salário, metade ia para pagar as coisas corriqueiras, outra metade ia para conta para poder trabalhar. E aí eu fazia aquilo render. E tinha dias que eu não fazia, então aquela gangorra normal, né? De todo trade ali começando. Só que aí o que eu fiz? A minha meta foi muito, muito baixa, assim, para sair do meu emprego. Foi só 3 meses. Eu tinha que ter 1 ano de experiência para poder sair, né? Hoje, pensando, né? Mas não, eu fui doidão em 3 meses, porque o dinheiro já tinha me balançado bastante. Poxa, eu consigo, tal. Sim. Então vai dar tudo certo, enfim. Mas aí no Day After foi diferente, né? No Day After chegou lá, agora já não tem mais viagem, emprego. Daí a realidade bateu. Eu cheguei da viagem, tive um gasto considerável, porque daí a gente começou a pensar o seguinte: poxa, se eu tô ganhando aqui, imagina quando eu chegar em casa. Então a gente começou a torrar mais dinheiro. Então quando eu cheguei, aquilo foi muito impactante e eu comecei a perder. E quando eu comecei a perder, eu pensei assim: poxa, então eu tenho que estudar mais. Então eu tenho que mudar mais ainda, tenho que, tipo assim, sacrificar mais horários. Aí eu virei um doido, estudava demais. E aí entrei naquela famosa overtrading, em que a gente parava de operar e continuava. E estudava, e fazia aquela imersão doida que muita gente faz. E eu não recomendo, tem que ter um momento de desligamento, né? De tipo, a gente curtir de outras formas, atividade física, enfim, hoje eu falo completamente diferente. Mas aí o Master Trader, que foi promovido pelo InfoMoney, o maior campeonato de trades da América Latina. Isso. E aí você foi, e aí? Só que eu não ia. É aí que eu ia chegar. Eu não ia. Porque eu estava muito desesperado. Eu comecei a perder. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Eu não vou. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. E minha esposa, não, você vai. Você tem que ir, né? E aí eu fui, né? Tipo, cheguei até lá, totalmente desmotivado, totalmente pensando que, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu fiquei sabendo lá que teria um campeonato. E lá que eu fui lá, tipo, eu fiquei sabendo um dia antes, que daí eu me inscrevi, né? Mas eu fiquei sabendo lá que o campeonato era quase todo mundo participando e o negócio era outro clima e diferente do que eu pensava. E a gente ia de fato sentar na frente do computador e ia operar para fazer ganhar e tal. Centenas. E na inocência, não, muitos. E na inocência, quando cada bateria tinha várias mesas, né? E na inocência eu fui lá e sentei, bom, o que vai dar errado, né? No máximo é eu não passar para a próxima etapa, então não tá nem aí. Ninguém da família sabe mesmo que tem isso aqui, né? Aí eu fui lá e, poxa, primeira bateria, tirei em primeiro lugar, primeira bateria. Falei, como, legal, né? Poxa, todo mundo aqui, e eu tirei em primeiro, meu nome tava lá no telão, primeiro lugar, fechou, legal. Aí foi a segunda bateria, e o que eu fazia? Eu analisava, eu sentava, fazia uma análise prévia do que estava acontecendo naquele contexto de mercado. A gente tinha 2 minutos para fazer isso. Quando eles disparavam o mercado e começava a correr, eu já tinha as minhas concepções do que estava acontecendo ali. Então eu ia lá e fazia a minha operação, ou eu esperava, todo mundo entrava já perdendo, eu esperava para ver se o mercado ia confirmar aquilo, aí o mercado começava a ir totalmente contra a uma operação que parecia que estava montada ali para a gente errar.
Então, como eu tinha a sabedoria de esperar, eu entrava contra ao que aquilo estava acontecendo, porque o mercado estava confirmando o contrário. Por exemplo, era um rompimento falso. E aí ele vinha para estopar todo mundo, e todo mundo que achou que era para comprar, na verdade para vender. Então, o que acontecia? No final da bateria, eu em primeiro lugar com lucro e todos os outros no loss. Todo o resto da galera no loss. Uau. E só eu no lucro. Uau. Porque eu tive a sabedoria de esperar. Aí veio a terceira bateria, que já era semifinais. Semifinal. E na semifinal, dos 12 semifinalistas, 6 tinham feito o grande plano. 6, exato. Né? E eu era um deles. E na semifinal, aí era mais difícil, porque tinha gente boa ali. Gente de fato que sabia operar. E eu estava entre os 6 primeiros. Acho que estava em terceiro ali e tal. Eu acabei zerando uma operação antes do que todo mundo, mas bem, enfim, terminei no lucro. Né? Só que interessante observar que desses 6, apenas 3 estavam no lucro, os outros estavam no loss. Só que eram os loss menores, né? Então, tipo, ganhava de quem estava no loss pior lá. Então, tipo assim, ainda fui no game, lá pra final. E quando chegou na final, era eu e mais 5, né? E só 2 ficaram positivos, eu e o primeiro lugar. Então aquilo mexeu muito comigo. Poxa, peraí, né? Quando eu voltei para casa, a minha esposa me lembrou uma coisa que ela sempre falava: você já sabe operar, agora você precisa resolver tua mente, né? E aí mudou tudo, a chave virou com esse campeonato. Aí eu comecei a ganhar, aí eu sabia estopar, aí eu soube administrar o financeiro, aí eu soube. Por quê? Porque eu vi que eu estava à frente de muita gente. Poxa, tirei em segundo lugar, podia ter tirado em primeiro. Eu só zerei um pouco antes do cara. Então, eu pensei o seguinte: poxa, eu estou na frente de muita gente. Então, é só a gente resolver o que está... Por que a torneira ainda está aberta? O que eu faço para fechar ela definitivamente? O que você fez? E, exatamente, foi simplesmente saber que eu já estava preparado e acreditar em mim mesmo quando acontece o seguinte no mercado: você sabe que aquela operação vai dar errado, você não sai, porque você passa a torcer pelo mercado, torcer contra algo que você está enxergando que na verdade não está existindo. Aí o que eu passei a fazer? Eu passei a estopar as minhas operações. Eu não trabalhava com stop, então eu passei a estopar as minhas operações, passei a respeitar o mercado como de fato soberano. Eu passei a deixar um trade vencedor. Não, isso foi bem mais tarde, mas eu passei a curtir mais o ganho, né? E quando eu via que eu ia devolver mais do que eu estava preparado, eu saía antes, né? Com o tempo, eu fui... Aí você começou a falar de mim. Isso também me ajudou pra caramba. Porque aí o que acontecia? Eu acompanhava as suas transmissões, e na transmissão: olá galera, acabou de entrar o Caio foi em segundo lugar, ele fez o grande plano e assim, assado. Então quando eu via aquilo, eu já me arrumava na cadeira: sou eu. Tá falando de mim. Aí eu chamava minha esposa: vem aqui ouvir. Daí era bem bacana naquela época, porque eu operava já acreditando que eu já era um vencedor. Então o que acontecia? Eu enxergava mais o mercado, porque eu passei a enxergar que o mercado é uma profissão, não é um jogo. Não é algo que você, das duas uma, ou você vai ganhar ou você vai perder. Não, você pode enxergar como aquilo é uma profissão. Você fez uma análise, se aquela análise estiver correta, você vai ganhar. Se ela não tiver, das duas uma, ou você estopa no preço de entrada, porque você viu que ele demorou muito e não foi, ou você estopa no loss, mas num loss controlado. Então, se eu for responder a tua pergunta, eu posso dizer o seguinte: eu passei a me disciplinar, buscar disciplina e saber onde sair da operação, saber quando o mercado não vai me dar dinheiro, né? Isso eu fui desenvolvendo com o tempo, mas hoje o dia começa, eu já sei se o mercado tá para andar ou não tá. Como é que funciona isso? Como é que você pensa? O que você olha? Seja tecnicamente, ou seja, não sei, de onde você tira isso? Então, eu passei a estudar muito análise de Elliott, né? E na análise de Elliott a gente sabe quando o mercado ele entra numa tendência significativa em que você pode aproveitar mais a operação, inclusive com quanto de mão você vai entrar, qual que é o poder de flow que você tem que dar conta e o quanto você vai poder utilizar. Então, quando o mercado está nas ondas de Elliott, que são as ondas 3 e 5, e eu identifico isso, eu posso aproveitar com todo o potencial da conta que eu tenho, que eu estou operando. Agora, quando o mercado está na primeira, na segunda ou na quarta onda, que são ondas mais erráticas, são ondas que elas ou entram em consolidação
ou de fato elas rompem, só que é tudo rompimento falso, aí eu entro com menos da metade da mão, e nisso eu já vejo que é um rompimento falso, eu saio. Vejo como? Lanço um pavio, são padrões gráficos mesmo. Então eu passei a aprender a trabalhar muito com suportes e resistências, né? E no caminhar dos meus estudos eu acabei percebendo que, na verdade, qualquer tipo de padrão gráfico e figura gráfica ela é baseado num conceito de mercado que é a força daquele suporte de uma resistência. Por exemplo, a cabeça de um ombro, cabeça a ombro. É o quanto aquele suporte jogou o preço para cima. Então, se ele romper, aquele suporte ele vai ter força para jogar para baixo aquele preço, na mesma força que ele jogou para cima. E isso se aplica a qualquer tipo de figura. Por exemplo, a figura de um triângulo descendente. A força com que a primeira vez aquele preço bateu naquele suporte e subiu é a força que ele vai jogar para baixo. Aí eu passei a colocar isso em todo tipo de suporte e resistência, inclusive naqueles em que não tinha figura gráfica. Então, por exemplo, não tem ombro, não tem nada, não tem triângulo, não tem bandeira, não tem, porque a força do mastro, quando ele consolidou porque ele bateu numa resistência. Se essa resistência for rompida, ele vai o quanto? A força do mastro. Isso. Né? Então, na verdade, é a força de um suporte, de uma resistência, e eu passei a aplicar isso para qualquer tipo de figura, que não é qualquer tipo de movimento. Não precisava ser uma figura. Então, quando eu enxergava que aquele suporte ou aquela resistência segurou o mercado e só foi bater nesse mesmo ponto um mês depois, não importa se não tem figura. O problema é que geralmente tem. Né? Mas, tipo assim, quando tem, digamos assim, não vou dizer com certeza, mas tipo 60% das vezes tem. Mas eu passei a pegar os 40%, que é quando não tem. E aí, como eu tive esse vislumbre, eu participava de trades, digamos, mais assertivos, né? E com mais frequência do que eu pegava antes. Porque uma coisa é você ficar esperando por um triângulo. Esperando, ou quando você vê um. Outra coisa legal foi que quando eu via uma figura, eu ia pesquisar se essa figura de fato está no lugar certo. Por exemplo, uma bandeira que consolidou, mas consolidou no meio do nada, né? Não é nada. Às vezes é o volume que caiu, às vezes é uma sexta-feira que não vai ter nada, né? Então, consolidou, você fica esperando que aquela bandeira rompa, e pior, às vezes rompe. E aí você acha que vai lá no alvo, não vai. Não vai. Ela vai ficar ou parada ou vai cair, vai te estopar, né? Então, quando eu via uma figura, xícara, poxa, famosa, mas muito rara, né? Ela tem mais no swing trade. Cup and handle, né? Cup and handle. Qualquer tipo de figura, eu ia lá e ia estudar se ela está no lugar certo. Se tem, de fato, um suporte ou uma resistência significativa naquela região de gráfico. Quando não tinha, eu desconfiava. Aí eu desenvolvi uma técnica que é o seguinte: um rompimento de uma figura que na verdade não está no suporte de uma resistência significativa, na verdade ela não vai no alvo. Então eu saía no 50%. Entendi. Quando eu passei a fazer isso, puxa, dificilmente eu errava. E foram conceitos que eu fui desenvolvendo com o tempo. Então, se eu for voltar a fita e assistir de novo todos aqueles cursos que eu vi, os seus cursos e tal, eu via que tinha muito setup, né? E, poxa, era uma oportunidade, mas era uma oportunidade para as pessoas que elas não têm essa paciência como eu tenho de parar e estudar, né? E naquela época, eu acabei desenvolvendo a seguinte técnica. Nem todos os setups funcionam. Por que eles não funcionam? Quando eles funcionam? Então eu procurava encontrar um padrão gráfico que me desse mais segurança de que aquele setup vai funcionar. Aí o que acontecia? Eu tinha tudo anotado, revisava sempre todos os setups, inclusive todos aqueles que você ensinou, e aí o que eu fazia? O gráfico mostrava aquele padrão, eu executava aquele setup, né? Então o que tinha que acontecer? Eu precisava que o gráfico me mostrasse que o setup ia funcionar. Por exemplo, nem todo fechou fora, fechou dentro vai funcionar. Com certeza. Nem todos. Quais são os padrões gráficos que fazem com que o setup desse funcione? Aí eu pesquisava quais eram esses padrões gráficos, né? E aí eu passei a ser o quê? Um executor de setups que conhecia quais eram os padrões gráficos. Dali para Price Action foi um pulo, né? E aí eu passei a esquecer tudo que é setup e tentar mergulhar no gráfico, né? E quando eu comecei a fazer isso, aí que eu comprei os livros do Al Brooks, todos eles, o Trend Range e o Reversal. Comprei os livros do Martin J. Pring,
né? Comecei realmente a me aprofundar só em price action. E aí o negócio começou a acontecer de uma maneira que eu não acreditava que fosse possível. Aí foi quando eu comecei a mandar para você aquelas boletas que para mim eram inimagináveis. Poxa, 18 mil reais um dia, 44 mil reais um dia, 60, 70, 100 e aí por diante. Eu sou da época que você ganhava R$1.000 R$1.000 no dia, e mandava né? para você. Ou menos, você já ficava com R$1.000 no dia. Exato. Surreal, né? Surreal. Quando eu saí do Master Trade, que você passou a me procurar e a gente começou a se conhecer melhor e tal, em que eu tive o teu WhatsApp, para mim foi muito importante, foi muito legal eu ter acesso ao Rodrigo Cohen. E eu te mandava as boletas, né, dizendo assim, poxa, obrigado, você faz parte disso. E eu dizia assim, a cada novo recorde eu vou te mandar. Eu lembro. Porque você foi o meu mentor. E isso não acabou até hoje, né? Agora você que me motiva mais ainda. É uma troca muito, muito grande, muito boa. E é legal porque eu vejo você e várias coisas que você fala, caramba, faz sentido, eu começo a estudar baseado nisso. Isso é muito bom. Caio, então como é que é a sua rotina hoje em dia? Você tem uma rotina, você pensa muito de manhã, você mentaliza, você reza, você... Como é que é para as pessoas poderem saber um pouquinho, eu acho uma curiosidade bem legal que eu tenho. Então, meu amigo, cara, minha mente, ela não para um segundo. Sempre estou avaliando alguma coisa, sempre estou ponderando alguma situação. Como agora eu estou virado na grana, então eu estou tendo várias ideias para executar ao mesmo tempo e tal. Então acabei que eu tive muita dificuldade para implementar algo que eu mesmo criei, que é o seguinte: quando a gente acorda, a primeira coisa que tem que fazer, arrumar a sua cama. Sabe essas receitas que todo mundo fala? Então arrumar a sua cama, depois você vai lá, você vai se hidratar, você vai tomar muita água, para que tipo, tuas células fiquem de novo abastecidas. Depois você vai fazer um exercício aeróbico forte, né, para você poder oxigenar as suas células também, porque elas agora estão com água, né? Então você vai fazer com que elas se fiquem energizadas ali. Depois você vai dar um choque no corpo de banho de água gelada, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o teu corpo fique a 1000, né? Teu batimento cardíaco já estava alto por causa do exercício físico. Então você foi lá, agora você deu um banho de água gelada. Depois você vai tomar um chá quente. Depois você vai fazer uma leitura que te agrade, né? Durante o chá quente você vai escrever tudo que você quiser escrever, que vire ali um processo, você com você mesmo, e você vai escrever bastante. E depois você vai leitura, um livro gostoso que você gosta, e depois um livro chato que é para aprendizado, só que um vai servir de gancho para o outro. Beleza, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Só que eu resolvi fazer o seguinte: como a minha mente sempre está acelerada, sempre está fazendo um monte de coisa, e com o dinheiro entrando eu quis ajudar as pessoas, eu fui lá e tive uma ideia de abrir uma empresa, né? Essa empresa ela tem várias frentes de trabalho, e aí eu precisei contratar funcionários. Então hoje a gente está com 7 funcionários na empresa. E desses funcionários eu tive alguns deles são traders, então eu tive muita preocupação de fazer a formação desses traders, e cuidar principalmente de algo que me atrapalhou bastante durante o meu aprendizado, que foi a minha própria mente. Então eu queria que esses traders crescessem junto comigo e crescessem de maneira saudável. E aí o que eu fiz? Alterei a minha rotina de todas essas receitas que eu queria que um dia se tornasse um hábito, e mudei tudo, chacoalhei e coloquei tudo dentro dessa empresa. Então o que acontece? Hoje eu acordo, fico com a minha filha um pouquinho, que ela acorda bem cedo, fico com a minha esposa, aproveito o máximo que eu posso ali, geralmente muito pouco tempo, porque sempre eu tenho muitas coisas para fazer. Hoje eu tenho uma secretária que cuida da minha agenda, então é sempre muito corrido. Aí eu corro para o escritório. Só que algo que é sempre rotina, que não pode escapar nunca, é o momento que a gente faz o nosso relaxamento. Então, a primeira atividade do dia, a gente para tudo, eu leio a Bíblia para eles. Então eu sempre tenho um momento ali de 2, 3 a 5 minutos em que eu preparo algum texto, alguma coisa para entrar na mente deles, no coração deles. Isso vai acalmar os nervos, né? Acalmar a ansiedade. Depois a gente tem um momento de violão, a gente canta, a gente apaga as luzes, respira fundo. Então um momento de relaxamento, porque quando a gente chega, por exemplo, numa segunda-feira, a gente está doido para operar, né? Ou quando a gente tem um loss na terça, quarta-feira a gente está doido para recuperar, para resolver aquilo. Então isso serve para a gente se acalmar, né? Cara,
um dia após o outro, isso foi melhorando, melhorando, melhorando. A gente tem hoje uma rotina de trabalho muito bem equilibrada, muito bem estruturada, e quando a gente já chega relaxado para a hora do relaxamento. Entendi. É muito top. Que legal. Então a minha rotina, ela tem essa parte da manhã muito forte, em que é o momento em que eu chamo de família, eu junto com a equipe, que é uma família, a gente senta junto, relaxa, e aí a gente, quando vai começar, logo depois dessa rotina, desse momento da rotina, que é o momento do relaxamento, o momento em que a gente faz uma oração juntos, a gente acende as luzes, eu tenho um telão atrás de mim, em que eu faço uma análise de mercado para eles. Então eu falo os pontos de interesse, os pontos de entrada, de saída, os pontos que é para ficar de fora, como que o índice pode se comportar naquele dia, por quê. Então eles estão aprendendo junto comigo, faço essa análise e depois cada um vai para o seu canto e vai operar. Eles já tinham experiência? Nenhum deles, eles tudo aprenderam comigo, né? Tudo foi minha bagagem que eu estou fornecendo para eles. A gente tem também lá no escritório das pessoas que passaram pelo GTD, pelo Grande Plano, essas pessoas que acabaram me conhecendo nessas aulas que eu venho aplicando junto com você, eles passaram que queriam aprender mais de Price Action, vários deles. Então tem alguns que sempre me pedem para passar a semana lá no escritório, né? E eles passam a semana e estão vendo uma imersão que vai muito de, tipo assim, um aluno do Grande Plano que está indo ver uma imersão, né, tipo, de como que é a vida de um trader que fica o dia inteiro. E, modéstia à parte, um trader de alta performance. Então teve alguns alunos que foram lá e viram eu ganhar 100 mil reais num dia, sabe? E o cara, meu Deus, como que é isso? É um número, né? Um número absurdo. O cara vê aquilo, como que é isso, né? E aí eu tento segurar a mão, né, para o cara não se assustar. Então durante a semana eu reduzo um pouco. Foi tipo, digamos assim, não deveria ter ido tão longe para não assustar o cara ou para não criar faltas de expectativas, né? Então eu procuro sempre focar para que o cara enxergue a rotina. A gente tem uma rotina, a gente começa às 9h30. Antes disso a gente chega às 8h30 para fazer um momento de devocional, que a gente chama. Depois um momento de análise de mercado. E depois a gente começa a operar às 9h30 e vai só até 1h, 1h30. Aí a gente para, cada um tem uma atividade diferente dentro da empresa. Um é designer gráfico, o outro é gerente financeiro, agente de investimentos, cada um tem uma função diferente. Uma cuida administrativa, a outra é minha secretária. Então, cada um tem uma função, vão cuidar dessas funções depois do horário. Então não fica ali no mercado, sofrendo o dia inteiro, ganhou de manhã, vai devolver de tarde. Não, a gente tem um equilíbrio e a gente busca ter a disciplina de terminar naqueles horários mesmo. Legal, muito bom. E deixa eu perguntar, em relação à parte financeira, já que você falou de dinheiro, são valores muito altos, né? Eu lembro que você ganhava 1.000, 2.000, 3.000, depois você na viagem você falou, ganhou 6.000, 7.000 num dia, já foi valores mais altos. Eu lembro quando você mandava no WhatsApp, né, obrigado, que hoje eu consegui bater, teve uma boleta de 20.000, de 60.000, eu falei, 60.000, caramba, tal, uma coisa, depois você bateu, quando você mandou aquela mensagem, nunca vou esquecer, você mandou aquela mensagem, meus primeiros 6 dígitos em um dia, né? Eu lembro disso. Primeiro 100 mil reais, né? Em um dia. É inevitável a gente falar um pouco de valor, mas eu não quero, obviamente, entrar na sua intimidade com coisas pessoal sua, tá? Então fica à vontade. Mas se você pudesse dar pelo menos dois ou três casos de 2 ou 3 momentos que para você foram impactantes. Desde momentos menores, que faz tempo, até momentos razoáveis, até um momento que, cara, você olhou e falou, cara, não acredito que consegui fazer isso em 3 dias seguidos, você bateu, sei lá, 300 mil. Conta algum caso aí pra gente. Bom, muito interessante essa pergunta, porque eu vou revelar algo que é muito forte pra mim, que é o seguinte, quando eu tava lá no meio daquelas dívidas, eu sempre fazia um cálculo em quanto tempo eu ia resolver isso. Então eu pensava assim, pô, isso aqui vai demorar 3 anos, isso aqui vai demorar 5 anos, né? Se eu fosse contar tudo, eu não tinha como pagar todas ao mesmo tempo. Então eu ia pagar primeiro essa, então depois dessa ia começar a outra, então ia demorar em 7 anos. E eu ficava pensando assim, cara, se eu for te dizer que eu já vi em 1 mês eu conseguir o que eu ia pagar em 5 anos, isso foi top. Isso foi assim dizer que, poxa, Deus existe, Deus me ama.
Porque de fato é possível, e não só é possível, como eu cheguei num patamar em que hoje eu consegui resolver a minha vida e eu achei que ia demorar muito mais tempo, né? Então você falou em 3 dias 300 mil. Cara, eu vi financeiro assim que eu não achava que seria possível, e teve empréstimos assim que eu cheguei no banco e falei, junta tudo aí, veja o máximo que eu consigo de desconto que eu quero quitar isso aí. E agora eu tenho poder de fogo, então eu falo, eu quero pagar tanto por isso aqui. Então vocês querem pegar? Senão eu não vou pagar agora, eu vou pagar aos poucos, porque eu posso tanto pagar agora quanto pagar aos poucos, é vocês que decidem. Não, vamos fazer. Então, cara, o poder de negociação foi muito top. E aí eu me descapitalizava, porque eu ia lá e pagava aquilo de uma cacetada só que, cara, em 2, 3 dias eu tava de novo com aquele volume, né? Então em uma semana, em um mês, eu fechei os meus... Eu lembro quando a gente se encontrou a primeira vez que eu ganhava 100 num mês fechado. Hoje, graças a Deus, é significativamente mais. Que legal, hoje você ganha 100 em um dia. Legal. Cara, e deixa eu perguntar, eu aprendi com você uma coisa que pra mim, desde que você falou isso no dia da nossa mentoria do Next Level, que você foi, ajudou muito a turma. E, cara, pra mim eu captei isso, falei, cara, que sacada. A gente fala muito sobre meta. A gente fala muito sobre meta diária. Então eu vou ter uma meta diária de 50 reais, pra quem tá começando, né? 50 reais por dia, no final de semana são 250, no final do mês são 1.000 reais. Legal. Agora, será que 50 é o limite? E se eu botar 100? E se eu botar 200? Se eu botar 300? Você falou, cara, você ganha o teu... Cara, o que você pode falar sobre isso? Sobre você não ter limite, e isso, desde que você mudou essa toda, isso você virou a chave nesse mindset, isso mudou muito a tua forma de operar e de ganhar dinheiro, mais ainda. Dentro desse meu processo, né, de evolução, eu acabei descobrindo que a gente coloca em limites nós mesmos, né? E na verdade a mente humana, ela não tem limites. O que o ser humano pode fazer não tem limites. A gente vê isso pelos atletas de alta performance, que um atleta ganha do outro. E a gente vê uns recordes ali que isso aqui nunca ninguém vai quebrar. Nunca ninguém vai quebrar. Até que 10 anos depois chega um cara, vai lá e quebra. E aí, como se não bastasse, 1 ano depois o cara quebra o próprio recorde que ele mesmo tinha quebrado, de um cara que, né, todo mundo pensava que era imbatível. É o impossível, né? É o impossível. Então, e aí? O ser humano, na verdade, é capaz do impossível, a gente também sabia. Foi assim que eu comecei a crescer, dos meus lucros, um após o outro. Foi descobrindo que, na verdade, a gente coloca limites na nossa mente. Então, por exemplo, na época que eu ganhava 4 era o meu máximo. 4.000 reais. Nossa, eu chegava no 4 e parava na hora. Largava a mão, meu Deus, 4.000 reais. E parava de operar. Sendo que, na verdade, por que eu não continuava? Né? Lógico, a gente sempre tem aquele monte de gente que fala o seguinte, poxa, ganhou 1.000 reais, para! Por que você vai continuar a operar? Você já está com 1.000. Poxa, você vai... Não, depende. Se você buscou a informação, se você se dedicou, se estudou, então pode continuar. Se você está vendo o que o mercado está fazendo, está ciente de que o mercado pode mudar a qualquer momento, então pode continuar. Você acha que um atleta de elite vai parar quando ele bate o próprio recorde? Por que o cara continua? Sendo que não tem mais para onde ele correr, ele já bateu os recordes dos recordes. Por que ele continua? Esse cara sim vai aparecer mais vezes aí pelo tempo, pelo decorrer do tempo. Então eu passei a acreditar que na verdade era possível continuar. Lógico, eu tive acesso a grandes figuras junto. Você me apresentou ao Naim, por exemplo, um mito de mercado. Então eu sempre tive uma guerra com o Naim, que eu tive ele como meta. Aí eu mandava, Naim, bati todos os meus recordes, 40.000. Ele ia lá e me mandava uma boleta de 100. Nossa, mãe do céu, não é possível que uma pessoa faça uma coisa dessa, né? Então eu sempre tive essa ideia de ter o Naim como, poxa, se é possível chegar lá, então eu também posso chegar lá. E aí que eu ia pensando no seguinte, quando a gente coloca, por exemplo, 2.000 numa conta, qual que é o limite dessa conta? É os 2.000. Então a gente passa a pensar o seguinte, eu tenho 2.000 e eu vou trabalhar, só que eu posso perder no máximo 2.000. Poxa, infelizmente você já perdeu 2.000. Porque você acha que aqueles 2.000 é o teu máximo que você pode perder, então você vai o quê? Inconscientemente buscar aquela perda de 2.000. Uma hora você vai bater nela. Na verdade você tem que mudar o teu foco. Muda o foco. O foco na verdade tem que ser o mercado. O mercado está ali para você ganhar dinheiro, então usa ele.
Então muda as estratégias, começa a pensar o seguinte: quanto que o mercado pode me dar hoje? Vamos ver como é que está o tamanho dos candles, vamos ver como é que está o tamanho do movimento, dá para buscar mais, não dá? Então se não der, eu vou buscar pouco meta, se der para esticar mais aí, eu posso buscar uma meta maior. Então estrutura as suas metas de acordo com o que o mercado está te apresentando, e aí você vai ser mais assertivo. Quando eu aprendi isso, aí eu passei a ver que na verdade, inclusive, o mercado pode dar muito mais do que aquilo que a gente pensa que ele pode dar. Inclusive, você pode, por exemplo, o mercado dá 3 movimentos legais, né? Depois desses 3 movimentos legais, ele para. Só que quando ele para, ele começa a traçar o seguinte: 300 pontos de range no índice, ou 7 pontos de range no dólar, dentro daquela consolidação em que você pode vender no topo e comprar embaixo e vender no topo. Ou quando você vê que ele começa a cansar, você vende ou compra para ir só até metade do movimento. Você passa a aproveitar várias vezes as mesmas operações e você passa a fazer um lucro muito maior do que você está acostumado. É só você parar e enxergar o gráfico tecnicamente, né? Isso serve para todas as escolas de análise técnica, né? Tanto para a escola de tape reading, poxa, a galera para, mas pode continuar, né? No caso do gráfico, eu me entendo muito mais, então eu vejo que o dia tem oportunidade em todos os momentos. Quando está muito pequeno o range, eu quebrava o tempo gráfico em 2 minutos e pegava todas as oscilações de 2 minutos. Quando você via, todas essas operações elas se pagavam, porque apesar de pequenas, elas não davam 70 pontos, né? Independente do número de contratos que você entrar, ele vai se pagar, se você souber sair ali, né? Aí eu passei a aprender também a como operar com a mão cheia. Porque, por exemplo, se você entrar com 400 contratos, né, em qualquer ativo, o mercado vai te enxergar. Então eu passava a montar a posição. E quando eu ia sair, eu não saía de uma vez só. Eu montava as posições de saída. Então eu ia descarregando aquele número de contratos depois de 400 pontos de gain, né? 800 pontos de gain. Eu nunca me esqueci a primeira vez que eu peguei um número significativo, que eu te mandei, inclusive, no dia seguinte você me comentou, 1.600 pontos. Cara, pra mim aquilo foi muito top. O problema é que eu tava com 5 contratos só. Mas hoje, se eu pegasse isso aí, ia ser bem mais legal. Ia ser um bom dinheiro. Mas enfim, eu acabei percebendo que a mente humana não tem limites, e eu venho surfando essa onda e ensinando para todo mundo que está perto de mim: não coloque limites em você mesmo, né? Tem um primo meu que está indo embora, ele mora fora, ele está levando a esposa dele, que vai casar, na verdade, a noiva. Então vai casar, vai para lá. E aí ele falou assim que ela vai chegar lá e vai fazer um curso de idioma de uns 2 anos, é a Espanha que ele mora, e depois desse curso de idioma ela vai começar a faculdade, né? Primeiro eu quero que ela se fortaleça bem, né, no idioma, e depois ela pode começar a faculdade. Aí eu falei aqui pra ele: cara, não precisa fazer isso. Olhe bem pra sua esposa, ela estava do lado, aí ele olhou pra ela assim, eu falei assim: cara, não duvide do potencial dela, é muito além daquilo que você pensa. Às vezes os pais, quando o filho faz 6 anos, será que ele vai pro pré? Não sei se tem isso, mudou tudo, né? Mas será que ele vai pro pré ou pra primeira série, né? E por medo, coloca no pré, com medo que ele não vá conseguir a primeira série, entendeu? Na verdade, você tem que estimular de maneira diferente. Poxa, você pode, você vai conseguir. E aí eu fiz ele falar pra ela: você não vai precisar de curso de idioma, você já vai direto. Vai fazendo curso de idioma, vai fazendo faculdade. Poxa, ela já tá aqui no Brasil, estudando há 1 ano para casar com ele, estudando espanhol. Quem diz que ela não vai chegar lá, já vai saber. Ainda mais espanhol, que é mais tranquilo. Então, não tenha medo, vai. E ele está super motivado com a ideia de que ela já vai chegar lá bombando. É assim que tem que ser. Não duvide do nosso potencial. E muito se fala sobre dinheiro ser uma ferramenta, né? Dinheiro ser um meio e não um fim, né? Quem busca o dinheiro, pelo menos a minha percepção é essa, quem busca o dinheiro não vai conseguir o dinheiro, né? Porque o dinheiro é uma consequência. Então, se a gente fala sobre o fim, agora que você conseguiu chegar nesse seu objetivo de ganhar o dinheiro, o que você faz com ele? Então, se eu falar, poucas pessoas acreditam, né? Exceto aquelas que estão ao meu redor, assim. É um dinheiro significativo, então eu vi que esse dinheiro, na verdade, ele é fruto de algo que eu prometi para Deus, em que quando eu começasse a ganhar dinheiro, esse dinheiro não ia ficar comigo, né? Eu ia fazer o que Deus quisesse que eu fizesse, que eu faça, né? Então o que eu comecei a fazer? Ajudar muitas pessoas. Eu sou muito de investir em pessoas, fazer com que essas pessoas elas melhorem de vida, né?
Então eu sou muito de pagar cursos, de perguntar, especular o que a pessoa quer, como ela quer se aperfeiçoar, e eu quero fazer com que essa pessoa consiga chegar lá e inclusive surpreender ela mesma com o potencial que ela pode criar para ela, né? E as portas que podem se abrir. Eu acredito no seguinte: o dia em que a ganância tomar conta do meu coração, um dia em que o dinheiro de fato tome conta de mim, eu desligo a chave do sucesso na minha vida. Eu não vou mais conseguir fazer um financeiro tão interessante como eu faço hoje, tão significativo como eu faço hoje. Então eu digo para você que esse dinheiro que eu faço é um dinheiro que eu utilizo para ajudar muitas pessoas, mas significativamente muitas pessoas. E lógico, né? Eu também sou filho de Deus, então eu brinco que eu passo a usufruir, mas como consequência, e não como primeiro objetivo daquele financeiro. Então eu passei a adquirir algumas coisas, passei a investir na minha empresa, passei a alugar alguns carros tops, né, para poder passear com a minha família, ir para lugares bacanas, mas isso eu penso que é uma consequência daquilo que eu estou fazendo hoje, né, que é poder de fato ter o poder aquisitivo de ir lá ajudar pessoas. Uma coisa era quando eu queria ter autoridade para poder aconselhar as pessoas. Hoje, além disso, além da autoridade, é poder, inclusive, investigar a vida da pessoa e saber o que falta para ela poder explodir. Se o que falta eu posso ajudar, sem comprometer o psicológico dela, aí eu vou lá e ajudo. Então, acho que dá para responder dessa forma. Nota 10. Brilhante. Caio, muito obrigado. Muito sucesso, tamo junto, parabéns pelo trabalho. Obrigado, e, cara, pela oportunidade. Eu tenho certeza que você serve de inspiração para muita gente, e o meu desejo é que você só cresça e atinja patamares muito maiores na sua vida. Obrigado, foi uma honra estar aqui. Muito sucesso. Valeu. Esse vídeo faz parte de uma série de entrevistas que a gente está lançando agora, no qual eu entrevisto traders, expoentes do mercado e que estão cada vez mais crescendo. Hoje foi com Caio Possiede, um cara que ultimamente tem tido os resultados mais fantásticos que eu vejo no mercado. E eu não tenho dúvida de que, com certeza, é um cara demais e vai trazer muitas soluções para você, principalmente que está começando ou que já está indo no caminho, mas que ainda precisa de um puxão para cima.